nós temos um grande compromisso com o nosso Estado, com o nosso país também, mas nós temos esse compromisso, que é um compromisso social, uma responsabilidade com a nossa comunidade, e que ficou muito claro agora, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento muito difícil. Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão nos ouvindo que podem contar com a UFMG. Contem com a UFMG onde for necessário. Nós estamos aqui cumprindo também uma missão da UFMG. Nossa missão é ensinar, é fazer pesquisa, mas é também estar a serviço da nossa comunidade. Então, esse é um momento especial que nós podemos contribuir. Os trabalhos feitos pela UFMG têm sido disseminados e distribuídos, e agora esse é um momento que nós também abrimos para toda a comunidade, interna e externa, para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa apresentar um pouco dos estudos que foram feitos na UFMG, e também abrir para esclarecimentos e dúvidas de todos que estão nos assistindo, né? E nós temos esse compromisso social se traduz também nas pesquisas que nós estamos fazendo, nessa reflexão que nós estamos fazendo desde março, quando esse comitê foi composto, no sentido de pensar o isolamento social, pensar a pandemia social, pensar no que tem sido dito, que tem sido chamado o paradoxo da prevenção. Se Minas chegou onde chegou, foi porque nós adotamos medidas que foram muito importantes para o Estado naquele momento, que é um momento anterior, no 18, 20 de março, quando nós iniciamos esse processo de isolamento social, foi imprescindível para que hoje nós tivéssemos conseguido achatar um pouco essa curva. Então, nós precisamos de continuar conversando com as pessoas, não é um momento de desmobilização, é um momento ainda de estarmos muito atentos, porque essa prevenção que foi feita, ela pode parecer invisível, mas ela tem sido crucial, principalmente para para preservar o nosso sistema de saúde, principalmente o SUS, e as pessoas mais vulneráveis que normalmente não têm acesso fácil ao sistema de saúde. Então, esse é um compromisso da UFMG com a nossa comunidade, e várias das questões que serão apresentadas hoje demonstrarão as pesquisas que estão sendo feitas, os estudos, o que podemos dizer sobre esse momento. Estamos aqui para justamente dar esse apoio e essa informação que é a nossa obrigação. Então, com essas palavras, eu dou as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, agradeço mais uma vez a organização, agradeço o CDCOM da UFMG por estar disponibilizando todo o sistema CAC também da UFMG, espero que nós tenhamos um ótimo evento e que possamos tratar de assuntos que são tão importantes para nós de forma muito responsável, de forma muito comprometida, com o papel da UFMG como universidade pública, gratuita, inserida no seu estado, inserida na sua região, mas principalmente como comunidade solidária que devemos ser nesse momento, acima de tudo. Então, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos, e obrigada a todos vocês que vão contribuir para essa mesa que vai ser tão importante para todos nós. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra para o professor Deison, que é diretor adjunto da Diretoria de Relações Internacionais e também membro do nosso comitê. Por favor, Deison. Professora Cristina, muito obrigado pela apresentação. Quero falar da minha alegria de poder compartilhar dessa condição de membro do Comitê Permanente para o Enfrentamento do Novo Coronavírus na UFMG. Quero saudar a nossa magnífica reitora, a professora Sandra Almeida, que tem nos amparado de todas as formas possíveis, tem mostrado o caminho, tem liderado a sua equipe, e dizer da minha honra de poder participar ao lado da Cristina, de todos os colegas, todas as colegas, dessa missão, porque é disso que se trata. A UFMG, como a professora Benigna bem disse há pouco, não parou em nenhum momento. A gente continua trabalhando diuturnamente, se reunindo e tentando encontrar caminhos para lidar com esse desafio que é maiúsculo, que é muito grande, e é evidente que ninguém estava preparado, né? A gente tem que criar as soluções à medida que o problema vai se delineando. A minha parte, então,
parte que me cabe nesse simpósio é falar um pouco sobre o mundo que vem por aí. É parte, evidentemente, da minha ocupação, né? Profissionalmente eu me dedico a isso, eu sou professor de política internacional, e tanto mais porque há 2 anos eu ocupo a diretoria adjunta da DRI, do nosso órgão de assessoramento para a internacionalização da UFMG. Eu quero estruturar minha fala aqui de modo rápido, eu prometo que eu vou tentar não passar muito de 10 minutos, mas eu quero mostrar um pouco do que tem balizado todo o nosso planejamento, não é? Quais são os cenários que a gente está enxergando para o porvir e, evidentemente, pensar junto, não é? Enfim, vai ser um prazer depois ouvir ações, ouvir as perguntas e debater esses cenários com a audiência. Bom, em primeiro lugar, eu acho que um bom ponto de partida é pensar a ideia de globalização, que durante as 2 ou 3 últimas décadas foi um conceito onipresente. A gente ouviu falar o tempo todo, chegando até a dar por suposto que a globalização era algo já incorporado à cena. Ou seja, que não que ela fosse uma construção social, mas que ela fosse um dado ambiental. E o que a pandemia tem nos feito descobrir é que ela não é um dado. A globalização foi construída historicamente, socialmente, e quer me parecer que, neste momento, a gente está assistindo a movimentos de desglobalização, por um lado, e também a uma tendência a reglobalizações, ou seja, novas formas de globalização, por outro. O que eu estou entendendo por globalização aqui? Fundamentalmente, aquele fenômeno. A gente pode apontar várias ondas ao longo do tempo, dos séculos, dos milênios, mas essa última fase da globalização, essas últimas 2 ou 3 décadas a que eu estou me referindo, elas são marcadas por um aumento sem precedente dos fluxos de pessoas, de ideias, mercadorias, de finanças. Eu acho que, fundamentalmente, são esses 4 elementos. É, de fato, um aumento exponencial desses fluxos que desembocou no século XXI num grau de interdependência e interconexão dos povos que fez com que os custos de você fazer, por exemplo, viagens do Brasil para a Europa, dar a volta ao mundo, fazer uma mercadoria que é produzida na China chegar aqui horas ou dias depois, isso tudo foi feito possível, não é? Grandes cadeias produtivas ao redor do mundo, movimentos financeiros, não é? Capitais que circulam o mundo em poucas horas. Então, isso tudo são produtos ou subprodutos dessa aceleração e dessa intensificação dos fluxos de pessoas, de mercadorias, de finanças e de ideias a que eu estou me referindo. Ok. Aí vem a pandemia. Aí vem, inicialmente, um surto de pneumonia lá na China, e rapidamente a situação epidêmica se configura e começa a doença a viajar pelo globo terrestre. E chega em todos os lugares, não poupa ninguém. O novo coronavírus hoje está em praticamente todos os países do mundo, reconhecem oficialmente casos de infecção, né? A doença Covid-19 está em quase tudo que é país do mundo, e onde não chegou, provavelmente vai chegar, né? Provavelmente, eu diria até que a maior probabilidade é de o dado oficial não ser confiável, mas, enfim, ela, nesse sentido, ela não tem jeito de esconder do vírus, né? É uma pandemia com um alcance muito impressionante. E eu acho que esses impactos são sentidos de formas diferentes. Todo mundo sente, mas há gradações aí, há formas de lidar com o problema, há estratégias mais bem-sucedidas e menos bem-sucedidas para fazer esse enfrentamento.
Eu fico, inclusive, muito feliz por viver numa cidade, né, onde, aparentemente, nós temos sabido lidar com essa situação. E digo isso humildemente, mas muito honradamente, porque eu sei que o UFMG tem cumprido um papel de assessoramento. Meus colegas cientistas têm feito um trabalho magnífico de produção de dados e de aconselhamento às autoridades locais. Mas o que eu quero dizer é que, assim, uma das primeiras baixas é a da mobilidade internacional. Então, toda essa integração que houve nos últimos tempos dos povos, né, das coletividades humanas, sofre restrições terríveis nesse momento. Isso traz impacto para tudo, para a economia, para a sociedade, para a universidade, né? Existe um fluxo importante de pessoas que vêm para o UFMG, que vão do UFMG, saem pelo mundo, né? O UFMG está presente hoje em 60 países do mundo. O UFMG tem mais de 600 convênios internacionais. Então, é óbvio que isso nos impacta também, e impacta todos os segmentos da sociedade. Mas essa mobilidade é a primeira grande baixa, né? E tem alguns dados que são muito eloquentes. Por exemplo, o tráfego aéreo internacional, o tráfego civil, hoje opera no nível que é 10% daquele que era 2 meses, 3 meses atrás. 10%. Então, de cada 10 voos internacionais que saíam até bem pouco tempo, hoje é um de 10, que é muito impressionante, dá, eu acho que uma visualização desse estado de coisas. Aeroportos, portos, rodovias têm sido fechados, ou o trânsito por essas vias tem sido muito dificultado pelas próprias autoridades políticas. Protocolos sanitários estão sendo criados ou recriados, o que dificulta muito também a mobilidade internacional. Se tornou mais oneroso, eu não estou falando só de dinheiro, né? Não é só pecuniário, é mais custoso ingressar num país estrangeiro. Os países asiáticos que têm conseguido lidar melhor com essa primeira curva epidemiológica, eles já estão num mundo que é um pouco um mundo pós-pandemia, mas com controles sobre mobilidade terríveis. Coisas do tipo, os indivíduos têm que usar pulseira eletrônica para que possam ser monitorados pelo Estado e não saiam de um certo raio que é pré-estabelecido. Na Coreia do Sul, por exemplo, qualquer viajante internacional ele tem que ficar em quarentena de 2 semanas em dependências do Estado. Ele não pode ir para um hotel qualquer, ele tem que estar sob a vigilância ativa do Estado. Então, de fato, a mobilidade ela vai ser muito constrangida, me parece, nos próximos meses, provavelmente nos próximos anos, não é? E não é só de pessoas, mercadorias. A gente começa a sentir independências do Estado. Algumas, por exemplo, cadeias produtivas globais já vêm sofrendo com esse tipo de dificuldade para a mobilidade, né? Até alimentos. É possível que haja em alguns lugares do mundo desabastecimento, porque é difícil fazer o alimento viajar, não é? Esse é o problema que a gente está enfrentando hoje, fundamentalmente o da mobilidade. E tantas indústrias, né, segmentos da economia, foram todos eles concebidos com base no pressuposto da livre mobilidade, do livre fluxo de pessoas e de mercadorias, e isso tem que ser repensado. Nesse sentido, tem um refluxo da globalização, né? Tem uma desglobalização adiante. Agora, também acho que tem formas muito interessantes de reglobalização. Eu vou citar uma que me toca no duplo sentido, né? Diz respeito à minha atividade, mas que eu acho que é tocante também, é comovente. Hoje pela manhã tive uma sessão com cientistas chineses, brasileiros e chineses, vários dos colegas que estão participando desse simpósio
do Instituto de Ciências Biológicas, da Faculdade de Medicina e de outras unidades acadêmicas da UFMG, se juntaram a pares, a médicos e cientistas de Wuhan, na China, para discutir achados científicos, dados, para discutir protocolos, para discutir trabalhos. E isso puramente por força da solidariedade entre cientistas ao redor do mundo. Quer dizer, não tem nada além disso, não tem agenda oculta, não tem nada. Eram homens e mulheres que tinham por intenção aprender com as experiências, enfim, os chineses aprendendo conosco, nós aprendendo com os chineses de Wuhan. Isso é bonito porque fica evidente que a ciência é uma língua universal. A ciência, você pode ter sotaques diferentes, você pode falar de formas diferentes, mas todos ali se entendem, todos ali são capazes de fazer trocas de forma significativa e o saldo tem sido muito positivo. Então, essa é uma das maneiras mais interessantes que eu tenho visto de reglobalização, pela via da solidariedade científica internacional. Está acontecendo, a UFMG tem se esforçado muito nesse sentido, várias atividades, várias iniciativas em vários campos do conhecimento têm sido levadas a cabo, e eu espero que isso tenha vindo para ficar, não só a centralidade que a ciência tem, o fato de que, me parece, os cientistas estão ajudando as autoridades de uma forma muito importante a desenhar as estratégias de enfrentamento à pandemia, mas também essa solidariedade internacionalista. Eu espero que essa seja uma realidade mais... Outra coisa que eu acho que é interessante é como, e aí também acho que é uma forma de reglobalização, como provavelmente nos próximos 2 ou 3 anos, boa parte das nossas atividades vão migrar para ambientes virtuais, não é? Ou, no mínimo, vai haver, enfim, uma divisão, algumas tarefas copresenciais e outras virtuais. É claro que isso gera desafios enormes, muitos já foram até levantados por colegas anteriormente. Mas isso pode também alguns potenciais interessantes para explorar. Se nós soubermos lidar com esses desafios, eu acho que há promessas interessantes. Agora, a gente tem que ser realista, não é? Essa globalização aprisionada, essa globalização por meio de tela de computador, de tela de celular, eu acho que é algo que tem uma semi-permanência, assim, veio para ficar pelo menos por algum tempo. E depois desse algum tempo, eu acho também razoável imaginar que nós não voltaremos a esse status quo de antes. Muita coisa vai ficar, muitos hábitos dos novos costumes vão acabar sendo incorporados. Nesse sentido, a pandemia ela catalisa processos que já estavam dormentes ou que estavam insinuados, embrionários. Então, eu acho que essa nova globalização, enjaulada, a globalização pela tela do computador, ela é algo que vai nos desafiar muito, que pode trazer alguns benefícios, por que não? Sejamos otimistas tanto quanto for possível. E, sobretudo, eu acho que a gente não pode usar da tática do avestruz e fingir que não está acontecendo. Eu acho que isso está acontecendo. Então, é mais ou menos isso que eu vejo no meu horizonte, e para tentar não estourar mais ainda o tempo, esse novo momento para o qual a gente está arrumando, ele me parece ser... A síntese disso é muito difícil ainda, tem várias pontas insinuadas aí. É um momento de refluxo, mas também um momento em que a gente vai avançar novas tendências, que nós saibamos escolher os caminhos e fazer isso da forma mais interessante e inteligente possível. Foi um prazer participar desse evento. Muito obrigado. Obrigada, Davidson.